Estamos na série Faça Guerra contra o Pecado. Talvez tenha pessoas nos visitando hoje. Esse livro que está aqui na tela foi escrito aqui pela nossa igreja nessa série, nessa campanha. Ele tem 40 capítulos e o tema do livro é Faça Guerra contra o Pecado. Inclusive chegou mais livros, tem livros ali disponíveis, custa R$30 o livro. A ideia é você fazer uma leitura por dia, um capítulo por dia. E nós estamos falando sobre vários pecados, 40, né? E já falamos aqui nos cultos sobre esses que estão aí na tela. Na semana 1, nós falamos aqueles pecados, na semana 2, na semana 3. Tá? Então, essa pregação, essa série, ela está trabalhando esse assunto, né, de pecados na Bíblia, e cada pecado a gente explica o significado e pedindo que Deus avalie o nosso coração e vê se há em nós alguma coisa a ser corrigida. Então cada pregação, não sei se você ouviu falar já, tem o crente inchada, né? E o crente pá, né? O crente pá, ele pega assim e fala: isso aqui é para você, isso aqui é para você, isso aqui é para você, né? E o inchado, ele fala: não, isso é para mim, isso é para mim, né? Então não é para ninguém ficar julgando o outro, né? Ficar, isso é para você, isso é para você, é para a gente olhar para o nosso coração, tá? E aqui eu não estou pregando para uma pessoa ou para outra pessoa. Irmãos, são 40 pecados. Eu não estou pregando para alguém, eu estou explanando os pecados da Bíblia, tá? Então eu tenho falado aqui desde o começo, isso aqui não é nada pessoal, não é contra ninguém, é uma explanação que a gente tem que olhar para dentro de nós e avaliar nossa conduta pessoal. E eu espero que Deus nesses 40 dias esteja tocando, esteja moldando, esteja santificando. Vocês viram o versículo? Lavados, santificados, justificados. Então que haja essa limpeza espiritual da nossa vida. Quando a gente for fazer alguma coisa, a gente lembrar da pregação, lembrar do livro, falar: olha, isso aqui não agrada a Deus. E nós vamos avançando para mais uma semana hoje, com 7 pecados, semana 4, e aí eu vou falar mais 7 agora, tá? Então está na lista de Romanos 1, sem afeição natural. Eu vou explicando aqui para vocês cada pecado de hoje, eu vou falar 7. O que é sem afeição natural? Sem amor pela família. Talvez assim, o maior vínculo é o amor de uma mãe por um filho. O maior vínculo é o vínculo familiar. Se alguém perde esse vínculo, ela perdeu a essência da vida. Tem um versículo no Salmo que fala assim: ainda que meu pai e minha mãe me abandone, ainda. O que Deus está dizendo? Que o amor dele é tão grande por você, que se ainda, coisa muito difícil, um pai e uma mãe te abandone, você não está só, Deus te acolhe. Mas ele está dizendo que o amor de Deus é muito grande, comparado até um amor de um pai e de uma mãe. Jesus, ele falou assim, uma passagem que ele diz que no final dos últimos tempos, o amor de muitos se esfriaria. O amor se esfriaria. Então quando o amor familiar se esfria, é um sinal ruim. Alguns exemplos famosos de grande repercussão nacional é o caso da Richthofen, família Richthofen, onde essa moça, Suzanne Richthofen, ela matou seus pais, ou autorizou a morte dos seus pais pelo casal, pelo namorado e o irmão dele, os irmãos cravinhos, onde ela fez parte de toda a cena do crime, autorizando o assassinato dos seus pais. Esse foi uma grande repercussão nacional, onde você pensa: poxa, uma filha planejar o assassinato dos seus próprios pais, aqueles que deveriam ser o maior vínculo de amor
de confiança, aquele vínculo onde o filho tem liberdade de entrar no quarto do pai, autorizar aqueles irmãos cravinhos acesso à casa e cometer um brutal assassinato. É um sinal de sem afeição natural. Também temos um caso de repercussão nacional do caso Nardoni, onde a Isabela Nardoni, uma menina de 5 anos, foi lançada do 6º andar de um edifício, pelo seu pai biológico, Alexandre Nardoni, e a madrasta Ana Carolina Jatobá. Mas um caso que mostra esse esfriamento do amor da família. E por último, o caso Flor de Lis, deputada federal, cantora gospel, que organizou o assassinato do seu próprio marido. E o que mais destaca é que os filhos também estavam envolvidos na cena. Alguns dos seus filhos também participaram do assassinato. Então o que eu quero dizer? Aquele ambiente da família, que deveria ser um lugar de paz, de descanso, de apoio, de união, ali faltou a essência do amor, sem afeição natural. O segundo pecado, sem misericórdia. O que é sem misericórdia? Sem piedade, sem compaixão. Na Bíblia tem a parábola do bom samaritano. Na história, um homem é assaltado, espancado, deixado quase morto no caminho. Passa o levita, não faz nada. Passa o sacerdote, não presta socorro. E vem um samaritano. E é interessante Jesus colocar a figura do samaritano, porque o samaritano era inimigo dos judeus. E aquele samaritano, ele para, ele ajuda, ele socorre, leva para a hospedaria, paga as despesas. E Jesus então falou: qual desses três? O sacerdote, o levita ou o samaritano? Qual desses três exerceu misericórdia? E as pessoas disseram: foi o samaritano. O samaritano. Então, misericórdia é o ato de você se colocar na dor do outro, ajudar o próximo. O pecado seria sem misericórdia. O seu coração está tão duro, o seu coração está tão endurecido que você não sente a dor do próximo. Também tem uma parábola na Bíblia, parábola do rico e Lázaro, onde diz que um homem muito rico, chamado, que não fala o nome, mas fala rico, e um mendigo do outro lado, chamado Lázaro, e esse mendigo pedia uma comida, pedia um alimento, mas nada dava ao rico. E no céu tiveram destinos diferentes. Na terra, um mendigo não tinha nada. No céu ele recebeu o descanso. O rico tinha tudo nessa terra, mas não tinha misericórdia, não tinha amor, não tinha compaixão. No céu prestou conta com Deus e foi lançado ao inferno. Então, Jesus ele falou sobre esse assunto conosco, que nós temos que exercitar a misericórdia. Mateus 5:7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Pode ser que uma hora você precise da misericórdia de alguém. Pode ser que uma hora você precise de um emprego. Pode ser que uma hora na sua vida você precise de uma cesta básica. Se você dar, você vai receber um dia. É como se você plantasse e um dia você colhesse. Então, exemplos práticos de misericórdia. Você está num ônibus e ali tem uma senhora idosa em pé, um senhor idoso em pé, e você sabe que o idoso geralmente as pernas já são mais fraquinhas, as forças, qualquer hora pode uma freada cair, aí você oferece seu lugar.
do assento do seu lugar no ônibus. Isso é misericórdia, colocar-se no lugar do outro, dizer, poxa, eu tenho saúde, eu posso ficar em pé. Essa pessoa não tem, uma grávida, aquela barriga que você sabe que não é fácil, às vezes um peso a mais, você oferece a sua vaga no ônibus. Isso é misericórdia, é você sentir a dor do outro. Às vezes você está andando na rua, você vê uma pessoa pedindo um prato de comida. Eu sei que às vezes tem situações que é para uso de droga, bebida, mas existem também pessoas às vezes que podem estar com fome, a gente não sabe, e ali você às vezes exerce a misericórdia, oferecendo uma comida, oferecendo uma marmita. Então a misericórdia, ela pode ser exercida de várias formas. Às vezes no supermercado, você está na fila, tem uma pessoa que está ali com uma criança de colo, você oferece seu lugar. Ou uma criança chorando, você oferece seu lugar. Ou você ajuda aquela pessoa a carregar as suas sacolas até o seu veículo. Irmãos, há muitas formas, não é só com dinheiro. Oferecendo o ombro amigo para alguém desabafar, chorar, conversar. Misericórdia, compaixão, demonstrar amor ao próximo. Então, o pecado seria deixar de exercer essas coisas. O terceiro pecado da noite, idólatras. O texto está de Coríntios 6:9. Idólatras. O que é idólatras? Aqui refere a pessoas que se prostram a imagens, objetos, a deuses, a divindades. Existem países que eles adoram rato, adoram vaca, adoram Buda, imagens, objetos criados. Tem uma história na Bíblia, o caso do bezerro de ouro, está no livro de Êxodo. Moisés sobe ao monte para receber os mandamentos, está até na mão dele, na figura, e até o mandamento lá dizia, não farás imagem. E ali quando Moisés desce, o povo de Israel estava impaciente, porque Moisés demorava, e pediram a Arão que fizessem um Deus visível, um Deus que os guiasse, alguém que, e parece que o ser humano tem essa necessidade da sua fé ser palpável. Sal grosso, toalhinha ungida, copo de água, parece que a gente precisa pegar as coisas, e em Hebreus é muito claro que fala que a fé é o que você não vê. E ali fizeram esse bezerro, pegaram as joias e fizeram sacrifícios a esse bezerro. E quando Moisés desce, ele vê aquilo, ele fica tão irado que ele quebra as tábuas da lei. Ele quebra num momento de ira. Então, meus irmãos, é muito claro, o mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Eu costumo dizer que nós cremos na Trindade. O que é a Trindade? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não tem apóstolo, não tem Paulo, não tem Maria, não tem Pedro, é só a Trindade, é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. O texto continua lá do mandamento, segundo, não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás, nem a servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Então, as pessoas parecem que têm essa necessidade de trazer a sua fé para símbolos, para objetos, para imagens esculpidas. Salmo 115, eu acho muito bonito.
Salmo 115 fala: tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, som nenhum lhes sai da garganta, tornam-se semelhantes a eles os que fazem e todos que neles confiam. Eu já li a Bíblia inteira, e muitas pessoas aqui na igreja têm esse hábito de ler a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. E toda vez que eu leio a Bíblia, como eu estou lendo mais uma vez esse ano, eu vou observando quanto a Bíblia fala da idolatria, o quanto a Bíblia alerta sobre esse pecado. Quantas passagens, seja no Antigo, seja no Novo, aquela cena onde Paulo, as pessoas chegam diante de Paulo e se ajoelham, ele fala: levante-se, eu sou homem como você. O Salmo 115, ele fala que aquele que faz um ídolo, aquele que esculpe um ídolo, ele faz uma boca, ele faz um olhinho lá naquele ídolo, ele faz um ouvido, mas aquilo ali não serve para nada. Eles têm um olho, eles têm uma boca, eles têm um ouvido, mas não escutam, não veem, não falam. E o salmista mostra que nós temos que colocar a nossa confiança somente em Deus, e não em imagens, em ídolos. Esse é um pecado também que temos que evitar, a idolatria. Próximo, efeminados. O texto lá na tela fala efeminados, e ali fala, na minha linguagem, fala sodomitas, em uma outra linguagem fala homossexuais. Falar desse assunto hoje é quase um tabu, não pode falar desse assunto. A gente está sendo catequizado cada dia pela mídia, e tudo está se tornando normal, tudo está se tornando comum, e daqui a pouco nossos filhos vão escrever lá se eles são binário, não binário, e as coisas vão entrando num relativismo, e a gente está se perdendo como sociedade. E é importante dizer que a Bíblia, ela tem uma orientação sobre esse assunto. A Bíblia tem uma norma. Deixa eu dizer uma coisa para você, talvez alguém aqui hoje se sinta ofendida, assim como nas outras pregações. Cada pregação que eu falo de pecado, pode ser que alguém se sinta ofendido. Não é minha proposta essa. Que as palavras duras do Evangelho gerem em você um coração arrependido e não um coração ofendido. Vou repetir. Que as palavras duras do Evangelho gerem em você um coração arrependido e não um coração endurecido, e nem um coração ofendido. Então, gente, eu não estou aqui me negando a falar de nenhum pecado. Estou falando de todos os pecados, são 40. O certo é que esse assunto também na Bíblia, ele tem uma orientação para nós. Quando Deus cria Adão e Eva, Ele não cria Adão e Adão, e não cria Eva e Eva, e não cria um Adão e duas Evas, nenhuma Eva com dois Adão. Deus cria um homem e uma mulher. Deixará o homem, seu pai, a sua mãe, se unirá com sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse é o princípio. O que sair disso é invenção humana, é modismo. A poligamia, um homem e duas mulheres, trisal, invenção humana. Homem com homem, mulher com mulher, é invenção humana, isso não é divino. E a gente tem que orientar a nossos filhos, porque eles estão sendo bombardeados hoje. É comum hoje uma menina falar assim: eu acho que eu vou dar um beijo em outra menina para experimentar, quem sabe eu sou lésbica e não sei. O negócio é desse jeito.
E a gente tem que se posicionar como igreja. A Bíblia não deve ser reescrita, a Bíblia já está escrita. Compete a nós a submeter-nos à autoridade das Escrituras. Algumas passagens da Bíblia, tem uma passagem no livro de Gênesis, lá em Sodoma e Gomorra, chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Tragam-nos aqui fora para que abusemos deles. Essa história diz que os anjos, Deus manda anjos até Sodoma e Gomorra para averiguar a maldade daquela cidade. E eles chegam lá na casa de Ló. E quando eles chegam na casa de Ló, os homens de Sodoma e Gomorra querem abusar dos anjos. Essa era a maldade daquela cidade. E nós estamos falando isso de mais de 4, 5 mil anos atrás. Está no livro de Gênesis. Já existiam essas coisas, meus irmãos, isso não é novo. E Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra. Caiu enxofre e fogo. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então, a Bíblia é muito clara da maldade humana, dos pecados. Romanos é um texto muito forte, um texto muito claro da realidade da homossexualidade. Olha o texto: por causa disso, Deus entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural de mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Embora a sociedade, ou o STF, queira legalizar o casamento homossexual, a palavra de Deus permanece firme em sua orientação. E nós temos uma postura diante desse assunto. A igreja, ela tem liberdade de expressão, de culto, de convicção. Você tem liberdade de convicção. Se você entender que você é um cristão, que a Bíblia para você é o seu livro de referência, é a palavra de Deus, você tem essa liberdade de ter essa postura. Claro, ninguém aqui vai maltratar um homossexual, ninguém aqui vai xingar, agredir, não, mas nós temos uma postura, o que é certo e o que é errado. Assim como adultério é pecado, fornicação é pecado, idolatria é pecado, homossexualidade é pecado. É simples assim. Não há como negociarmos, não há como baganharmos. Mas sabe que é interessante? Que o apóstolo Paulo dá uma esperança no finalzinho do versículo. Ele fala assim: alguns de vocês eram assim. Ou seja, alguns de vocês eram homossexuais, eram idólatras, eram impuros. Mas, olha o que ele fala: vocês foram lavados, santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, eu sempre digo, um homossexual, ele é bem-vindo à igreja, as portas estão abertas, mas quando ele chega aqui, ele tem que permitir Deus tratar o seu coração. Um adúltero, ele é bem-vindo à igreja, mas ele tem que permitir Deus tratar o seu coração. A Bíblia, ela não expulsa, mas ela convida a um arrependimento, a uma mudança, a uma nova postura. Aí compete o que cada um quer fazer da sua vida. Mas o texto ele é muito claro, há um convite para ser lavado, santificado e ser justificado pelo nome do Senhor Jesus Cristo. O próximo, bêbados. Veja que Paulo não alivia. Os assuntos aqui são bem tensos, são bem atuais. Hoje a gente sabe que é comum um adolescente hoje até contato com bebida alcoólica. A gente sabe que às vezes até na família
o pai fala: bebe, dá um gole, bebida é coisa de macho, bebida é coisa de homem. E isso às vezes é uma cultura que nós vivemos, de uma sociedade distante de Deus, onde nós vemos na sociedade os prejuízos da embriaguez, quando os acidentes de trânsito, a violência doméstica, a violência familiar, às vezes filhos que crescem num ambiente de embriaguez. Aqui, se eu perguntasse na igreja, talvez tem muitas pessoas aqui que vieram de famílias que tiveram esse problema, que vieram de famílias com problemas com álcool. O pai chegar em casa, como eu já ouvi várias pessoas, chegar em casa o pai e ir lá até um fogão, embriagado, querer esquentar um leite, derramar o leite, acordar a casa inteira, e fazer barulho, e chegar no quarto, discutir com a mulher, e toda aquela confusão, e crianças pequenas nascendo nesse ambiente familiar, onde o álcool escraviza. Eu passo, hoje de manhã eu vindo para a igreja aqui, 8h20 da manhã, você vai passando na rua, nos bares, os bares estão cheios. Eu não sei, a turma vai para o bar que hora? 5 da manhã, 6 da manhã, 7? É uma necessidade, é um vício, que a pessoa já acorda, ela nem come um pão, nem um pão de queijo, nem um leite, ela vai beber. E Paulo diz: não herdarão o reino de Deus. Está lá na tela. Não herdarão. O céu é para todos, mas o céu não entra tudo. O céu não entra tudo. Há um processo de santificação para a chegada no céu. Se você está aqui hoje, você gostaria de morrer e estar no céu, você precisa se abster desses pecados aqui, porque não herdarão o reino de Deus. E eu sempre assim, quando eu prego essas mensagens, às vezes eu tenho um feedback. Tem gente que não gosta, tem gente que sai do culto reclamando, sempre tem, mas tem pessoas que ouvem a palavra e falam: nossa pastor, que bom que você falou sobre isso, porque o meu marido lá em casa já estava exagerando muito, e eu já estou em ponto de me separar. Eu já ouvi relatos de pessoas que já estão estragando, ou se não estragaram o seu casamento, por causa da bebida. Então, quem sabe, acende aqui nessa noite uma luz, uma reflexão, de que você possa pensar, né, e batalhar essa guerra contra o cigarro, contra a bebida, contra outras coisas que a gente trava todo dia nossa vida pessoal. 6º lugar, feitiçarias. Aqui o apóstolo Paulo, ele fala das obras da carne, em contraste aos frutos do Espírito. E as obras da carne, uma delas ele fala feitiçaria. O que é feitiçaria? É buscar a relação com o oculto, buscar as práticas mágicas. Tem um caso na Bíblia da feiticeira de Endor, está lá em Samuel. Saul, ele vai até a feiticeira de Endor, só que ele se disfarça. Por que ele se disfarça? Porque ele expulsou do reino todos os feiticeiros, porque ele sabia que a palavra de Deus não permitia os feiticeiros. Então ele expulsa, mas aí ele, no momento de desespero, no momento de ansiedade, ele se disfarça, coloca uma roupa, e ele vai até aquela mulher e fala assim: olha, eu preciso falar com o falecido Samuel. Ele vai consultar o morto Samuel. E a feiticeira, ela fala: você não é Saul? Não foi você que expulsou todos os feiticeiros? Mas veja que ele mesmo vai contra
aquilo que ele acreditava, buscando na adivinhação, buscando uma resposta para o seu problema. E hoje ainda isso acontece. É comum você andar na rua e você ver cartazes escritos assim: traz o amor, traz o dinheiro, traz... E tem pessoas que vão atrás disso. Aí vai e a pessoa fala: não, leva lá na encruzilhada, leva lá no rio, leva lá uma vela, um charuto, uma flor, uma comida. E é costume você às vezes andar na cidade, especialmente em bairros mais desertos, você passar ali e você vê aquele vinho, aquela rosa, aquela comida. Tem gente que até come, né? Fala assim: eu vou comer esse negócio aqui. Eu não tenho coragem de comer não. Eu falo: deixa pra lá isso aí. Quem sabe se eu encontrar até um sonho de valsa, às vezes até como, mas melhor evitar, né? Então, a gente vê esses contatos ainda hoje com o sobrenatural, com as magias, né? Horóscopos, tarôs, pessoas que buscam respostas em aquele jogo, lembra que Charlie, aí o copo vai para lá, o copo vai para cá, sim, não sei o quê. As pessoas brincam com esse mundo espiritual. É o mundo espiritual. A gente tem que tomar cuidado, né? Até assim, horóscopos, tarôs, são considerados também nesse ambiente espiritual. E aí eu me impressiono quando um cristão, talvez você está aqui, um cristão que acredita em horóscopo, eu me impressiono. A pessoa chega: pastor, qual o seu signo? Não pergunta para mim isso não, por favor. Eu não quero ser deselegante com você. Eu já fizeram essa pergunta para mim aqui na igreja: pastor, qual o seu signo? Qual igreja você pertence? Quem é seu pastor? Ah não, porque eu sou teimoso, porque eu sou aquário. Não, porque eu sou nervoso, porque eu sou câncer. Ah gente, que é isso? Você é cristão, você é lavado, santificado e justificado no sangue de Jesus. Não é o signo que define a sua vida, nem as suas escolhas. E por último, para a gente encerrar, 7, ciúmes. Também está na lista das obras da carne. Ciúmes. O que é o ciúme? A insegurança, o medo de perder algo. Vamos dar algum exemplo aqui. Uma pessoa pode sentir ciúmes quando vê que o namorado está comentando no Instagram ou curtindo a foto de uma outra pessoa que ela considera atraente. Pode gerar um ciúme, o medo de perder, ou até questionar porque você está seguindo uma pessoa. Eu acho que o Instagram causa muita confusão nas famílias. Os ciúmes, no ambiente de trabalho, um colega recebeu um elogio e você sente ciúmes, fala: poxa, por que não me elogia? Ou um amigo que você tem começa a ter amizade com uma outra pessoa e acaba deixando você um pouco esquecido, sente ciúmes dessa amizade. Então o ciúmes, ele vai se mostrando em várias relações, na família, entre irmãos. A mãe gosta mais dele, a mãe trata melhor o fulano, parece que há um sentimento de ciúmes ali na família. Na Bíblia temos o caso muito clássico de Saul e Davi, quando esse sentimento começa a nascer no coração de Saul. Davi derrota o gigante Golias, e Davi então tem um crescimento, uma fama, e as mulheres começam a cantar: Saul matou milhares, Davi
dezenas de milhares. Saul começa a gerar um sentimento de ciúmes, fala assim: por que estão aplaudindo esse jovem? E Saul, em vez de continuar o seu reino, olhar para Deus e viver os seus desafios particulares, começa a perseguir Davi, colocar toda a sua energia em Davi, e aquilo vai o consumindo de ciúmes, e ele começa a tomar decisões erradas, e entra numa verdadeira paranoia. Saul entra numa verdadeira paranoia, e nós temos que tomar cuidado, porque tem muitos ciúmes que é paranoia. Tem muitos ciúmes que eu sei que é para proteção, tem ciúmes que é para o bem, mas tem muitos ciúmes que é uma paranoia, e a gente tem que separar as coisas. Não deixar a paranoia, ver coisas que não existem, pensar coisas que não existem. Nós vamos finalizar falando os 7 pecados de hoje, e semana que vem nós vamos continuar com mais 7 pecados. Vamos ler os 7 na tela? Sem afeição natural, sem misericórdia, idólatras, efeminados, bêbados, feitiçarias e ciúmes.